Geoprocesseiros de todo o Brasil, meu nome é Murilo Cardoso e bem-vindos ao Dados da Semana! E hoje eu vou mostrar para vocês uma espécie de mina de ouro de dados geográficos, que é o site Brasil.io. Esse é o site Brasil.io, basta digitar isso no seu navegador, que ele já vai entrar. E o que é o Brasil.io? O Brasil.io é uma iniciativa que visa tornar acessível dados de difícil acesso ao público. Então, existem dados aqui, por exemplo, das eleições do Brasil, notas de corte do ProUni, tudo tabelado. Isso porque os locais, os repositórios oficiais desses dados, eles são de fato muito complexos de você ir juntando. Às vezes você precisa copiar e colar cada um dos valores dentro de uma tabela, porque não vem facilmente acessível para você baixar a tabela de atributos desse dado. Então nós vamos baixar aqui, como exemplo, os dados de Covid-19 do Brasil.io. Tá? Ele fala aqui, ó, e não deixa de dar a fonte, são secretarias de saúde estaduais, né, entre outras coisas, código-fonte, enfim, licença e mais algumas informações úteis que eles chamam aqui. O que interessa aqui pra gente, além disso, evidentemente, são os dados, né? E aqui você pode configurar quais dados você quer, qual região, qual município, etc, etc, etc. Semana epidemiológica, enfim, tá vendo? Existem uns filtros aqui que já te possibilitam uma filtragem, uma semi-filtragem bastante interessante. Além de tudo, além de você não ter que ir em todas as secretarias estaduais de saúde, baixando dado, assim, catando dado por dado em uma tarefa muito morosa. Tá tudo aqui organizado e ainda você tem muitas variáveis para você escolher o tipo de dado. Mas a gente pode simplesmente ignorar isso daqui e baixar os dados no formato CSV de todo o Brasil. Então a gente clica aqui, importação dos dados feita em 5 de maio de 2020, às 21h29, ou seja, agora são 11 horas da noite. Esses dados foram atualizados há 1h30, para vocês verem que eficácia, né? Feito o download do Brasil.io, você vai ter uma tabela do tipo CSV. E a tabela do tipo CSV, ela é facilmente aberta tanto no QGIS quanto no ArcGIS, enfim. Aqui eu só tive que mudar, fazer um tratamento nos dados, tá? E colocar uma coluna em string. E qual é essa coluna que eu coloquei no formato texto? Justamente a coluna do código do IBGE, que eu vou usar para juntar uma com a outra. E aí a gente abre aqui a tabela de atributos. Eu vou fazer um tutorial mais específico sobre o join. Aqui eu só queria mostrar a base de dados, tá? Como juntar shape com a tabela de atributos, criando um shape com mais dados. Por exemplo, olha só. Esse shape que eu baixei do IBGE, dos municípios do Brasil, de 2018, que é a última base, oferece aqui o tipo do shape, o nome do município e o código do IBGE. Quando você abre a tabela de atributos, né, a tabela que você baixou, ele tem aqui várias e várias informações que você pode simplesmente clicar aqui com o botão direito, Join, fazer um join entre o código do IBGE da sua camada vetorial e o código do IBGE da sua camada tabular, né, dos seus dados que nós baixamos lá do Brasil.io, mas poderia ser qualquer tipo de tabela. E você mantém todos os recordes, né? Porque senão ele só vai deixar os municípios que tiveram dados cruzados. Ou seja, existem municípios, no caso da Covid, que foi o dado que nós baixamos, que não tem número registrado. Então eles seriam apagados ali. E aí você mantém, clica em OK, ele vai unir esses dados. Olha só, depois que unir os dados, você pode trabalhar com a tabela de atributos, que aumentou bastante, olha só, em relação aos municípios, né? Onde está nulo é porque não tem dado para aquele município, tá bom?
E aí a gente pode criar aqui um mapa bem rapidinho de casos de Covid, do verde para o vermelho, onde tem menos e mais casos registrados respectivamente. Aqui está o Brasil inteiro, né? É complicado enxergar, ainda mais com o limite municipal. O que ficou em branco aqui é porque não tem dado, ok? Não tem dado registrado. Não quer dizer que é zero, tudo bem? É porque não tem dado registrado. Mas a gente vier aqui, ó, e der um zoom em uma área que eu já deixei preparado aqui, a gente consegue visualizar melhor isso, olha só. A maioria dos municípios aqui do estado de São Paulo estão entre 0 e 331. A cidade de São Paulo em si já passou dos 8 mil e está entre 8 mil e 20 mil casos, tudo bem? Aqui é o Rio de Janeiro, tá? Estou até com o meu cursor aqui de identificação, a ferramenta de identificação, olha só, é o município do Rio de Janeiro, que já está aqui entre 4 mil e quase 5 mil e 8 mil casos, ok? Eu não fiz um tratamento estatístico muito primoroso aqui, eu só queria mostrar para vocês essa importante ferramenta de juntar tabela de atributos que você baixa de qualquer site ou você mesmo constrói com um shapefile já consolidado, né? Basta você ter duas colunas que unam um ao outro. Eu vou fazer na sexta-feira, esse é o dado da semana. No dado da semana a gente mostra para vocês uma base de dados bem legal, né? Que nem essa daqui do Brasil.io, uma base de dados poderosa, interessante. E na sexta-feira a gente mostra para vocês no GeoTuts um tutorial e eu vou falar melhor sobre essa ferramenta Join. Numa semana eu vou falar dela no ArcGIS, na outra eu vou falar dela no QGIS. Legal, né? Então, fica aí a dica. Uma dica diferente, né, que é o Brasil.io. Enfim, você pode entrar na secretaria de planejamento do seu estado, baixar dados de escolaridade, baixar dados de mortalidade e também importar, fazer o join é a mesma coisa. Mas no caso aqui, nosso foco é mostrar para vocês essa esplêndida base de dados que é o Brasil.io, que facilita muito o trabalho para quem está minerando dados. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse Dados da Semana. Eu sou o Murilo Cardoso. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, entre no site aí, na descrição do link, né, na cadgel.com.br, para fazer o download desse arquivo, que lá tem toda a descrição, o link e tudo mais para você fazer o download. cadgel.com.br/blog, se você quiser ir direto, enfim. O link está aí na descrição. Eu vou ficando por aqui. Até mais.